é um amor ao animal, né? Que eles falam que é uma coisa de... que eles depois que eles têm esse contato muito próximo com os cavalos, eles não querem deixar de ter. Basta ser uma coisa de viver com eles, né? Toda vez que eles falam assim, sobre parar, sei lá, se proibir, no caso de proibir, sempre considero essa hipótese também da proibição, né? Delas de fato acontecer. Ou então de eles mudarem de vida e, sei lá, terem uma fazenda. Eles sempre falam assim, que se acontecer isso, o cavalo não vai trabalhar mais, mas eles não vão se desfazer dos animais, sabe? Porque tem essa questão de eles serem companheiros de trabalho nesse sentido também, sabe? A consideração que eles gostariam que os patrões tivessem, né? Eles têm com eles próprios, né? Porque eles também não querem trabalhar a exaustão, mas também não querem que o trabalho, que o cavalo trabalhe a exaustão, porque ele precisa... Tem uma frase que eu até repeti esses dias aí, lá na reunião que teve, que é o início de um vídeo que eu fiz ano passado com o Carlinhos Carroceiro, que ele fala assim, ó, a gente não faz a casa num dia, porque a gente tem muitos dias para fazer essa casa. Então o animal é a mesma coisa. Você não pode querer que o cavalo faça 15 viagens, você pode fazer essa viagem ao longo da semana inteira. Você vai ter trabalho para a semana inteira, né? Você vai conseguir manter ali aquela renda que você considera essencial para você e para o seu núcleo familiar, e isso é considerado por eles como respeito ao cavalo, né? Saber respeitar um limite de trabalho, né? Tanto de qualidade quanto de tipo de trabalho também que é realizado. Respondi? Vou fazer uma outra pergunta para você, que você falou bastante dessa relação do cuidado e respeito com o animal, né? Com o cavalo. E o que eu percebo na minha região, que é agrícola, é que às vezes as pessoas têm essa consciência sobre o animal, esse cuidado, e não têm sobre si. Como que é essa questão dos carroceiros? Eles se cuidam também, eles também se alimentam, assim como eles cortam o capim do cavalo, eles se alimentam bem? Então, isso é uma pergunta muito interessante, porque também tem muito a ver com o que o Léo falou, né, dessa coisa o gado é mestiço igual a gente, né? Porque assim, se você vê um cavalo bem mal cuidado, provavelmente o carroceiro também está bem mal cuidado. Assim, sabe? E tem muita gente que chega no ofício carroceiro depois de passar por uma dificuldade muito grande na vida. Assim. Isso é um caso muito recorrente do carroceiro passar a ter uma disciplina consigo mesmo a partir dessa disciplina que o cavalo exige. O cavalo ele exige assim, um cuidado constante, sabe? Porque senão ele não vai te responder, não vai atender. Você pode ficar lá fazendo os assovios e detendo a orelha dele, se você não estabelecer uma comunicação de fato com o cavalo, ele não vai te atender, né? E aí, muitas vezes, depois de ter passado, assim, de ter sido preso, né? No contexto de favela, né, no caso. As pessoas eles passaram pelo sistema prisional, né? Que destrói os resquícios de humanidade, né? Que tem, assim, resquícios não, né, gente? Desculpa. Mas, assim, é um lugar que a pessoa enfrenta situações que ela não podia imaginar antes de chegar lá, né? E ela sai de lá muito pior, assim, do que ela entrou, né? E aí ela sai muitas vezes sem saber, porque lá é tudo um controle, né? O presídio é uma instituição total, né? Controla o seu horário de alimentação, de banho, de saída para ver o sol, para ver tudo. Você sai de lá, você perde a referência qual que é o cuidado que você deve ter consigo mesmo, né? E a partir desse cuidado com esse outro, que é não humano, muitas vezes é uma via para eles passarem a se cuidar muito melhor. E tem casos assim as pessoas pensam que o carroceiro é muito precário e tal, mas é porque eles não têm essa intenção de maximizar muito essa renda. Porque há alguns que em algum momento assim, decidem que vão juntar dinheiro, eles começam a conquistar muita coisa, assim, carro, moto, casa e tal. E muito, aí normalmente são os mais evangélicos, né, os que entram numa outra racionalidade, assim, e aí eles sempre falam, assim, aí deixa o cavalo, para de trabalhar com o cavalo, continua trabalhando com outras coisas, mas mantém o cavalo, né? E aí sempre, isso é muito recorrente no discurso deles, assim, de como que eles conseguiram reaprender a cuidar de si a partir do cuidado com o cavalo, né? Tanto a questão de alimentação quanto o cuidado de saúde também, assim, que é muito, né, você imagina um homem
da periferia, muitas vezes ele não vai muito no hospital, assim, ele acha que ele é forte, e de fato é forte mesmo, adoece pouco, mas para ir no hospital é quando assim, tá muito, muito mal mesmo. E essas coisas também, desse vínculo com a faculdade veterinária, acabou ajudando muito isso, né, de ficar martelando a ideia do bem-estar animal, da vacinação periódica, dos remédios carrapaticidas e tal. Isso acaba criando um hábito que muitas vezes eles não tinham, ou tinham um hábito mais enfraquecido, assim, de se cuidar, de fazer exame periódico. Eles passam a fazer exames eles próprios também, sabe? Isso realmente é muito, muito forte. Eu fiquei pensando, você falou, eu posso ter perdido um caminho na situação, mas sobre essa clivagem que acontece em um determinado momento de considerar SAMI só aqueles que são os pastores de renda. Assim, eles têm garantido um reconhecimento identitário diferente dos outros, né? Pelo menos em alguns países. Sim. E aí acho que é um pouco diferente, porque ao mesmo tempo que, nesses casos, né, os carroceiros de medida de gado, né, essa identidade canastreira de carroceiro, ela se constitui a partir da relação com os animais, né? Lá também, mas ao mesmo tempo serviu, e aí, a parte do Estado, né, para excluir, né? E qual foi o discurso que o Estado construiu, ou quais discursos que construiu, para restringir os direitos territoriais, identitários, àqueles que ainda pastoreiam as rendas? Posso tentar uma pergunta? Porque eu também fiquei numa dúvida, tem uma questão que você colocou ali, os 5% que criam renda, eles têm uma maior participação dentro do parlamento SAMI, assim. Como é que se constrói isso? Porque quem possui renda tem uma representação maior, entre aspas, mais SAMI. Primeiro, o sistema é diferente nos 3 países, e até mais que na Rússia, de outra história. Mas, assim, historicamente, em todos os 3 países tive este sistema que os gente do norte pagavam taxas, e neste sentido foi baseado sobre o terreno que eles foram caçadores, pescadores, etc. Mas este mudou a certa altura quando tive até uma tipo fronteira que os colonos não podiam entrar até 1600, 1700. Mas depois foi aberto isto e chegou mais e mais colonos. E o governo favoreceu neste tipo de vivência e uso de terra, fazendas, etc. Nesta altura tornou mais profitável mesmo para os SAMI que já entraram nos outros um pouco da agricultura, mesmo com maior impacto de renda, sair de criação de redes, pesca, caça. Foi mais favorável se registrar como um colono, onde você tinha, nesta altura, segurando direito para algum terreno, porque eles foram mudando terreno de outros. Então, nesta altura, o Estado ficou assim, considerando só estes que foram os criadores de renda, que estes processos são paralelos. Ao mesmo tempo que tive esta colonização, também tive este baseio o sistema de criação intensiva. Alguns tornaram ricos de rendas e tornaram a elite de SAMI ao mesmo tempo, e os outros, os pescadores, caçadores, outros, tornaram os pobres. De certa maneira, o Estado reconheceu o elite de criadores e os outros foram marginalizados. Então, e, de certa maneira, depois os processos foram diferenciados no sentido que a Finlândia oficialmente não é ligado, mesmo os neossames podem criar. Mas uma ideia popular tem esta ideia que o sami é o criador de renda. E neste caso de Suécia, por exemplo, onde tem esta situação que 5% de gente registrada como eleitores no
Sami, que é mais que 50 parte do poder de todos, porque eles têm ponto de atenção, que eles estão com criador do rei, que também tem os direitos do uso do terra público lá para a criação de reno, mas também para caça e pesca. Eles têm também voto mais forte do que os outros que foram também registrados, mas algumas ainda queriam ficar assim, criadores do reno. Mas em Finlândia é uma história diferente. Então, Senhor Vitário, no caso, a Finlândia, o pastoreio de renas não é exclusivo por lei. Desculpa. Ele não é exclusivo por lei. Sim, não. Mas ele não é exclusivo por lei justamente pelo fato dos lapões que vivem em território Sami, que não são registrados como Sami, têm esse direito de pastoreio de renas, mesmo em terras consideradas Sami? Certo. A maior parte de terras na área considerada Lapônia ou terras do Sami são terras públicas agora, porque o governo, o Estado, pegou estes no tempo de colonização. E lá, se você entra em uma destas instituições, que é chamada Paliskunta, você tem direito de criar rena lá nas terras públicas, mas são limitados. Agora não tem este movimento aberto que foi antes. Mas, assim, agora o problema realmente é que os que têm mais renas, os elites de pastorais, estão considerando pegar mais e mais, crescer os rebanhos, ao mesmo tempo que os outros estão tornando trabalhadores ricos usando mas assim, especialmente mais no parte do sul desta área tem mais criadores de renas que não têm identidade Sami. Mas tem direito, não é diferenciado como a Noruega. Então, como a gente vai ter um conflito também, né, tem mais momento para poder se conhecer, mas a gente tem mais momento para conversar e trocar ideia, né, nossos contatos também, os estranhos. A gente agradece a cada um e cada um que veio participar desse momento, o pessoal que organizou isso. E é isso. Obrigado. Gente, vai ter uma mesa aqui do lado que